Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Esse é o nosso Pare e Pense, pensando com o pastor Adalto Rocha. E o texto que eu lhe convido a pensar comigo se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 22, no versículo 41, que diz: Então ele se afastou deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se quere, afasta de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Jesus está no jardim dos Getsêmani, convida os seus discípulos para orar, e quando ele está orando, ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice. E muitas pessoas dizem que Jesus estava pedindo ao Pai que afastasse a morte de crucificação. Muitas pessoas dizem que Jesus estava rogando ao Pai porque ele não queria mais morrer na cruz do Calvário. O inferno se juntou com força ali no jardim do Getsêmani para tirar a vida de Jesus. E agora Jesus está pedindo ao Pai que o Pai o livrasse da morte de cruz. É isso que muitas pessoas falam. Mas será que isso é verdade? Será que Jesus, no jardim do Getsêmani, estava orando, dizendo para o Pai: Pai, se tu queres, livra de mim essa morte de crucificação. Eu não quero mais morrer ali no Gólgota. Será que isso era verdade? Para isso eu lhe convido, vim no livro de João para nós compreendermos, no capítulo de número 10. João 10, versículo 17 diz assim: Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Antes, eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Jesus está dizendo que ele tem poder de dar a vida e de tomar a vida. Ele está dizendo que ninguém tira a vida de mim. Eu mesmo dou voluntariamente, espontaneamente. Jesus está dizendo que ele foi para o Calvário por própria vontade dele, espontaneamente. Ele não estava indo por opressão, ele não estava indo morrer porque os romanos estavam conduzindo juntamente com os judeus. Não, ele estava dizendo: eu dou a minha vida espontaneamente, ninguém tira de mim, é eu mesmo que dou a minha vida. Então Jesus, no jardim do Getsêmani, não estava pedindo ao Pai para que o Pai passasse a morte de cruz, para que o Pai passasse aquela morte de crucificação. Não, ele estava dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquela morte, o inferno todo ali no jardim do Getsêmani queria tirar a vida de Jesus ali no jardim. E Jesus clama ao Pai dizendo: se possível, se tu queres, passa de mim esse cálice. Se tu queres, passa de mim essa morte. Ou seja, Jesus ele veio para cumprir um propósito. Qual foi o propósito? Morrer na cruz do Calvário. E Jesus sabia, se ele morresse ali no jardim do Getsêmani, não tinha salvação para a humanidade. É por isso que ali no jardim, a Bíblia Sagrada diz que o seu suor transpirou gotas de sangue. Imagine a situação. Jesus ali clamou ao Pai, e a medicina fala que pessoas nesse estado dificilmente escapam. Ou seja, Jesus estava para morrer ali.
E é nesse momento da dor, da agonia, que ele clama: Pai, eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui no jardim, porque se eu morrer aqui não tem salvação para a humanidade. Por isso, meu Pai, eu te peço, passa de mim esse cálice, passa de mim essa morte, porque eu vim a essa terra para morrer na cruz do Calvário. Só tem salvação para a humanidade na cruz do Calvário. É esse o real sentido do texto. Passa de mim esse cálice, passa de mim essa morte. Ele não estava pedindo ao Pai para passar a morte de cruz, a crucificação dele, mas aquela morte, naquele momento, ali no jardim. Mas pastor, qual é o texto que você me daria para eu compreender melhor? Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus 5, versículo 7. O escritor aos Hebreus fala claramente sobre a oração de Jesus no jardim do Getsemane. Quando ele diz, no versículo 7 de Hebreus 5, durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Nos seus dias de angústia, ali no jardim do Getsemane, Jesus ora ao Pai, aquele que podia salvar da morte. E a Bíblia diz que ele foi atendido. É isso que nós estamos lendo. Tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Quando Jesus ora ali dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o escritor aos Hebreus está dizendo que Deus ouviu o clamor de Jesus e livrou Jesus naquele momento da morte. É por isso, querido, que ele está orando ali no jardim do Getsemane, porque ele não queria morrer ali, porque o propósito era na cruz do Calvário. Esse é o nosso Pare e Pense, pensando com o pastor Adalto Rocha. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho e que Deus abençoe a todos vocês.